bem-vindo ao nosso curso Pré-ENEM Linguagens de Língua Espanhola. Essa é a aula de número 16, cuja temática é Cultura Hispânica. Você deve ter observado no nosso material didático e lá você deve ter visto vários textos a respeito de cultura hispânica. Recorrentemente no Enem, nós encontramos questões que trabalham com textos dessa temática. De forma geral, essas questões elas sempre serão contextualizadas, e aqui nessa aula nós elencamos para vocês alguns tempos verbais que são importantes para a compreensão de algumas narrativas, alguns dados que são postos geralmente nesses textos de cultura hispânica. O primeiro deles, sobre o qual vamos conversar, é o pretérito perfeito. El pretérito perfecto. O pretérito perfeito em espanhol ele é um tempo composto. Ele vem aqui com o verbo haber, em presente, e has, ha, hemos, habéis, han, acompanhado do particípio do verbo principal. Lembre-se que o particípio é quando os verbos estão aqui em uma das formas nominais, cuja terminação é ado ou ido, assim como em português. Muito importante é que você conheça o uso desse tempo verbal. Ele é utilizado para referir-se a respeito de ações passadas que, embora tenham sido concluídas, elas guardem algum tipo de relação com o presente. Não quer dizer por isso que não tenham sido concluídas, atenção, foram concluídas, mas é uma conclusão que, de alguma forma, ainda conecta-se com o presente. Muito importante também é que você conheça os particípios irregulares em espanhol, para que essas palavras não te enganem, você pense que sejam outras coisas, que não verbos. Então observe: abrir, abierto, absolver, absuelto, cubierto, dicho, descubierto, escrito, frito, hecho, muerto, puesto, resuelto, roto, visto, vuelto. Assim como em português, você observou, esses aqui são particípios irregulares. São particípios que não vão funcionar com essa terminação de ado e ido, como acontece com os verbos regulares. Então, o pretérito perfeito é esse pretérito composto por dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal, conjugado no particípio passado. O próximo tempo verbal sobre o qual vamos conversar é o pretérito indefinido. Nesse pretérito, nós vamos encontrar uma ação passada que foi concluída e que não guarda mais nenhum tipo de relação com o presente. Ela também está presente em muitos desses textos de cultura hispânica, que vão falar geralmente a respeito do passado, muitas vezes sobre o passado dos povos, sobre alguma tradição, algum dado assim. Assim como no pretérito perfeito, nós temos que observar que aqui no pretérito indefinido nós vamos encontrar muitos verbos irregulares. São verbos que, assim como em português, a conjugação não funciona da mesma forma como nós observamos nesses aqui, que são verbos regulares. Então, vamos ver. Anduve, cupe, conduje, dije, estuve, hube, hice, fui, oí, pude, puse, quise, supe, tuve, traje, vine. Não se trata aqui, nem no primeiro caso, que vimos do pretérito perfeito, nem no caso do pretérito indefinido, de que você memorize uma lista extensa de verbos irregulares. Aqui, o objetivo é que você conheça esses verbos irregulares, saiba que eles existem e possa, no momento da leitura, identificá-los e reconhecer o seu valor semântico, o seu valor de passado, no caso, e também o seu significado, para que você possa responder corretamente as questões de prova. Observe nesse texto, que estava na prova do Enem 2012, quantas vezes aparece o verbo no pretérito indefinido, que é esse passado que acabamos de estudar. Enterraram, fue, fueron, facilitou. Então, aqui a gente observa que é um texto literário que vai demonstrar, vai revelar algumas atitudes, algumas ações que aconteceram no passado. Por isso mesmo, valeu-se desse uso aqui, do pretérito indefinido. Muitas vezes o pretérito indefinido irregular, como nesses verbos aqui, ele pode gerar alguma dúvida no momento da leitura, porque a palavra é bastante diferente. Mas agora que você já conhece, vai ficar bastante fácil para que você possa identificá-los, não é verdade?
E o último pretérito sobre o qual gostaríamos de conversar é o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, ele é bastante mais simples de assimilar, uma vez que ele é muito parecido com o nosso pretérito imperfeito do português. A diferença aqui é que ele vai ser grafado com a letra B e não com a letra V. O uso do pretérito imperfeito em espanhol segue a mesma sistemática do uso no português, ou seja, esse tempo verbal ele vai ser utilizado quando quisermos falar a respeito de uma ação que acontecia no passado como um hábito, acontecia durante um tempo, aconteceu durante um tempo, era uma atitude, uma ação que ela se desenrolava no passado repetidas vezes. Esse é o uso do pretérito indefinido, muito presente em contos, em narrativas de forma geral. Bem, a respeito desses três pretéritos, é importante, então, que você os reconheça, que você assimile e que você compreenda qual o sentido que eles vão imprimir no texto. Passemos agora ao último tópico da nossa aula, que fala sobre os pronomes. Aqui nós colocamos os pronomes de complemento direto, indireto e os pronomes reflexivos. Observe que eles são bastante parecidos em espanhol, mas o uso é diferente. Aqui nós temos os pronomes complemento objeto direto como substitutos a um objeto direto. No nosso material didático você vai encontrar vários exemplos desse uso. Aqui, referente aos pronomes complemento objeto indireto. E aqui, referente aos pronomes complemento, aos pronomes reflexivos, quando nós fazemos e sofremos a ação. Peinar-se, cepilhar-se, lavar-se e tantos outros. O que é muito importante que você observe aqui, que você consiga, nos textos que você for ler, identificar a quem se referem esses pronomes aqui, qual é a função deles. Por quê? Porque isso no texto vai te ajudar a identificar respostas. E atente-se ao seguinte fato: este pronome de objeto indireto, quando ele estiver acompanhado de um pronome objeto direto de terceira pessoa, ele aqui não vai mais permanecer como lê ou como lês. Ele vai ser trocado para se. No entanto, não confunda, não é este se aqui do reflexivo. Essa mudança que acontece aqui, ela tem a finalidade de preservar a fonética da oração, da frase, para que não haja repetição de sons, como lê-lo, lê-la, leslos, lê-la, e por aí vai. Então, esse objeto indireto, ele vai ser substituído por se, quando ele estiver junto de outro da terceira pessoa. Então, vamos ver como eles aparecem aqui, nesse fragmento de texto do Enem 2018. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaron en ayunas. Esse é um exemplo em que o le foi trocado por se, quando nós encontramos aqui um encontro do le com o los, no caso, le com o los. Então, esse le foi mudado para se, exatamente para que o som seja mais agradável. Então, observe que o se retoma o objeto indireto e o los retoma o objeto direto. No exemplo de cima, nós colocamos aqui um exemplo do uso do objeto indireto, que é o les. É bastante recorrente nas provas do Enem textos que apresentem esse conteúdo, não de forma direta, que as questões sempre serão contextualizadas, mas você vai precisar reconhecer esses pronomes e saber a que se referem para que isso facilite a sua interpretação. Bem, encerramos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Sugerimos que você leia atentamente o material didático. Lá você vai encontrar muitas informações mais detalhadas a respeito dessa temática. Nos vemos na próxima aula. Até lá!